Olá, estudantes do segundo ano do ensino médio, sejam muito bem-vindos para mais um aprofundamento aqui no Centro de Mídias. E hoje a aula é muito especial, pois eu tenho duas convidadas aqui do componente Superar Desafios EG Humanas. Eu tenho a Mafê e a Fabi, tudo bem? Arrasando, né? Agora animadíssimos, estamos juntos agora. Isso aí, agora a gente está junto para bater um papo com vocês. Eu falei para vocês na semana passada que a aula do componente Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade ia ser um pouquinho diferente, né? Nessa aula a gente ia bater um papo aí com os professores do componente, né? Alguns professores do componente Superar Desafios EG Humanas, e a gente vai conversar sobre aquelas questões que eu passei para vocês na aula passada, tá? Foram 5 questões e a gente vai debater. Então vocês debatem aí, né, com os professores, entre vocês, e a gente também vai conversar aí sobre essas perguntas na aula de hoje. Mas vamos lá primeiro para o nosso título da aula de hoje. Então vamos dar uma olhadinha na nossa tela, que é Sistematização do Componente, Superar Desafios de Humanas. Eu estou hoje com a Bianca e com a Elisa na Libras, que vão me ajudar. E vamos lá para a gente dar uma olhadinha na nossa tela mais uma vez. Aí, aqui a gente está mostrando, né, os componentes, né, que vocês trabalharam aí, né, ao longo do semestre, e o nosso, né, que é o Superar Desafios EG Humanas, tá? Essas duas habilidades aqui são do componente Transformações do Espaço Geográfico e Sociedade, mas eu vou avançar um pouquinho aqui, pois a gente já vai para os nossos objetivos da aula de hoje. E na aula de hoje, bem, nós vamos fazer uma recapitulação sobre os conteúdos do componente Superar Desafios EG Humanas, e para isso vamos conversar com alguns professores do Centro de Mídias sobre as experiências adquiridas aí durante esse semestre. Então, é hora de comemorar. Por que é hora de comemorar? Porque o semestre está acabando, né? E vocês provavelmente aí já devem estar fazendo aí suas festas juninas, né? Aproveitando bastante. Vocês estão aproveitando bastante também, professoras? Festa junina, todo dia, né? Praticamente. 2 anos sem festa junina, agora eu vou em todas. Eu também vou em todas, entendeu? Porque é o momento, né? É o momento da gente comemorar. E vocês, estudantes, devem ter percebido que a atividade 5, né, do componente, ela acabou sendo um pouquinho mais curta, né? Então, no componente Superar Desafios EG Humanas, a gente viu que teve mais recapitulação de conteúdos, né? Por isso que hoje a gente vai debater aí algumas perguntas importantes aí sobre o nosso componente. E vamos lá para a nossa tela mais uma vez para a gente ver as nossas perguntas, tá? Então, eu passei 5 perguntas para vocês na aula passada, vocês devem ter aí debatido com os professores, né? E as perguntas são: como foi o processo de fazer pesquisas de forma autônoma, né, com temas de interesse individual e coletivo? E se vocês gostaram desse modelo? Aí a nossa segunda pergunta, que era: quais foram as dificuldades encontradas durante as pesquisas realizadas? Próxima pergunta, que é: quais foram aí, né, os pontos positivos e negativos do trabalho em grupo? Vocês trabalharam em grupo, deve ter sido bom ou ruim, né, em alguns momentos. Então, fale sobre isso. Próximo tópico, que é: quais foram os conteúdos que mais lhe chamaram a atenção durante as aulas, né, ou em sua preparação, né, no caso da gente que é professor? E a nossa última pergunta, que é: que dicas vocês dariam para os estudantes nas pesquisas do próximo semestre? E eu já vou jogando aqui a nossa primeira pergunta na tela, que é: como foi o processo de fazer pesquisas de forma autônoma, né, com temas de interesse individual e coletivo? Vocês gostaram desse modelo? Então, no componente, né, de Superar Desafios EG Humanas, a gente percebeu que em muitos momentos lá no mapa, a gente recebia uma orientação, mas você que tinha que ir atrás no aprofundamento. E aí, professoras, vocês gostaram desse tema? Mafê, o que você tem a dizer? Então, vamos lá. Eu queria colocar primeiro, né, que o meu componente no itinerário foi Ciência, Tecnologia e Ética. Muito bem. E que, bom, assim como é a primeira vez para vocês, estudantes, né, trabalharem com os itinerários formativos e os correspondentes componentes, também é a nossa primeira vez trabalhando com o novo ensino médio. Então, a gente vai aprendendo juntos também, né, amadurecendo juntos também essa nova forma de trabalhar. Então, fazer pesquisas não é novo para os alunos, para as alunas, no cotidiano deles. Acho que o que é novo um pouco é a forma de como encarar essa pesquisa, né? Particularmente no Ciência, Tecnologia e Ética, a gente pesquisou
Muito. A gente pesquisou sobre diversos cientistas, Newton, Galilei, Kepler, Giordano Bruno, Einstein, um montão. E aí a maneira como os estudantes foram fazendo essa pesquisa foi muito interessante, porque eles se mobilizaram por grupos de interesse, grupos de afinidade. Então, de alguma forma, os estudantes que estavam juntos num grupo tinham todos uma afinidade em comum, que era um gosto especial por um determinado cientista. Essa foi uma coisa diferente que a gente conseguiu fazer. E você, Fá, como é que foi? Olha, eu achei muito legal e para mim eu acho que a maior diferença, né, em relação às pesquisas que a gente tinha antes, né, do que a gente tinha agora, é que eu acho que antes a gente tinha pesquisas mais, como se fala? Estabelecidas, né? Você deixava, às vezes, você vai pesquisar isso, isso ou isso. E no meu componente, que é o Cultura e Sociedade, teve vários momentos que era, olha, o tema central é esse, mas você pode pesquisar o que você quiser dentro desse escopo. Então, tipo, teve muito mais liberdade para os estudantes. Eu achei que isso foi algo bem legal. E não que a gente também não tenha que ter pesquisado, por exemplo, autores que eu não estava acostumada a trabalhar anteriormente. Então, teve muitos teóricos que já fazia muito tempo que eu não lia, que eu não voltava e falava, nossa, faz tanto tempo que eu não vejo isso, não via isso no currículo, né? Sim. No caso do meu componente, em alguns momentos a gente pesquisou sobre... basicamente era isso, você tinha que escolher uma determinada região, né, normalmente do seu entorno, e você tinha que contar a história dessa região. As transformações que aconteceram ao longo do tempo, as mudanças que ocorreram durante a pandemia de Covid, como é que essa região se desenvolveu, quais são os pontos fortes e fracos. E isso ficava muito livre, porque cada estudante ele mora numa determinada região e ele vai ter uma vivência diferente. Então, eu pesquisava um assunto, mas eu sei que os estudantes fizeram uma pesquisa completamente diferente. Então, eu sei que cada grupo ali ficou ali agregou, no caso, né, um conhecimento diferente. Aí eu sei que eu acabei saindo do estado de São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro, né, nas minhas pesquisas, e fui falar sobre a origem da primeira favela do Brasil. Ah, que interessante. Que é o Morro da Providência. Providência. Aí entrou Guerra de Canudos, entrou vários assuntos que eu já sabia, mas eu não tinha me aprofundado tanto. Então foi muito legal. E no fim eu agreguei muito conhecimento para mim também, então eu achei que foi muito bom. Então, pelo que você está falando, Kleber, e a Fabi trouxe também, acho que para além da pesquisa para os estudantes, para nós professores, foi um contínuo trabalho de pesquisa e investigação também, para aprender a como trabalhar com os itinerários formativos. Acho que a gente também se aprofundou, né? Também. Sim. Trouxe muita coisa nova, né? Coisa que a gente não estava habituado a trabalhar sempre. Exato. Então, acho que também foi um desafio para a gente, né? Eu achei muito bom também. Vamos lá para a nossa segunda pergunta, então? Vamos avançar um pouquinho lá na nossa tela. Bora lá. Segunda pergunta. Quais foram as suas dificuldades, né? As dificuldades encontradas durante as pesquisas realizadas? Eu já vou começar com a minha dificuldade, tá, pessoal? Se vocês falam assim para mim, olha, você vai se aprofundar num determinado tema. Às vezes eu entro numa neura na minha cabeça do céu é o limite. Sabe, eu começo a me aprofundar e me aprofundar e me aprofundar e chega um determinado momento que eu tenho que parar e falar, não, calma, já tá bom, você já tem o conteúdo ali para a aula, né, para o desenvolvimento da atividade. Então, às vezes eu acabo extrapolando um pouco esse aprofundamento. Eu não sei se vocês tiveram esse tipo de problema também. Como foi para você, Fá? Eu acho que as dificuldades que eu mais encontrei era que, dependendo do assunto, achar materiais que fossem acessíveis. Porque dependendo do que a gente pesquisa, a gente encontra material acadêmico, às vezes universitário, mas nem sempre está numa linguagem acessível para o aluno, né? Às vezes está vinculando com outros teóricos, que pra gente que já tem o ensino superior, tudo bem, a gente já conhece razoavelmente. Mas eu acho que o mais difícil, às vezes, era encontrar alguns temas, alguns tópicos com textos assim que fizessem sentido para o aluno, na hora de recomendar ou coisas do tipo. E você sabe que, para mim, para os professores de sala de aula nesse componente e para os estudantes também, teve um aprendizado que é assim, a gente costuma falar que tudo está na internet, a internet tem tudo, né? E a gente percebeu que isso não é lá verdade, né? Porque a gente chegou um dado momento em que a gente precisou ler os cientistas na sua própria pena, né? Na letra do cientista. Então, a gente foi atrás, por exemplo, de ler algum escrito de Giordano Bruno, algum escrito de Galileu Galilei, né? Algum escrito de Kepler foi bem mais fácil. E aí a gente percebeu a dificuldade que foi para encontrar na internet
fotos desses escritos originais, né? Então, nem tudo está na internet. Por mais que possa aparecer, conforme a gente vai entrando em materiais mais específicos, a gente tem uma dificuldade imensa para encontrar. Sim, eu percebi isso também quando eu fiz uma pesquisa de campo, né, que era para falar, a gente tinha que escolher, né, uma região, né, para falar e um patrimônio histórico. E eu fui falar de uma determinada igreja, né, hoje é catedral, né, a Catedral Nossa Senhora da Conceição, lá de Guarulhos. E eu percebi que quando a gente pesquisava a história, né, da catedral, a gente não tinha tantas informações quanto quando você vai a campo e tira foto. Então, por exemplo, na fachada da igreja tinha o símbolo da bandeira imperial. E isso, quando eu pesquisava sobre ela, não aparecia. Aí eu falei, olha lá o símbolo da bandeira imperial. Interessante, eu tirei foto e eu coloquei na aula. Então, às vezes, você não encontra realmente o conteúdo. E é sensacional você falar isso, Kleber, porque, de fato, a internet não é um substitutivo para toda e qualquer forma de investigação e de pesquisa. Ela é, na realidade, um complemento, mas ainda a ida ao campo, a ida a uma biblioteca, uma sala de leitura, tem que fazer parte do nosso cotidiano de pesquisadores e estudantes, né? Eu acho que também tem o fato que, assim, a pesquisa, às vezes, o material que você encontra não tá com o nome que você precisa, né? Eu acho que às vezes a gente tá muito acostumado a, sei lá, você joga no Google e normalmente a primeira página já vem certinho o que você precisa. Sim. E dependendo do que você quer, não, é uma colcha de retalhos. Você vai pegar 10 documentos, vai pegar uma linha de cada um para construir alguma coisa. Então, acho que isso talvez seja uma dificuldade para o estudante que talvez não tenha tanto costume, né? Porque normalmente as coisas, vamos dizer, de formação geral básica, era muito mais tranquilo você ir na internet e já tinha algo ali mais direcionado, né? Sim, eu acho outra dificuldade também que a gente pode falar é a questão dos direitos autorais, por exemplo, né? Que para fazer as pesquisas, por exemplo, no nosso caso, né, que somos professores aqui do Centro de Mídias, a gente precisa sempre estar pautado ali nos direitos autorais. Então, às vezes você quer pesquisar utilizar, né, uma determinada fotografia, um texto, um vídeo, e às vezes você não consegue por questões de direitos autorais. Então, além disso, tem esse tipo de dificuldade que acaba acontecendo, né, faz parte do processo. E vamos lá para a nossa terceira pergunta, então? Vamos lá, na nossa telinha. Terceira pergunta. Quais são os pontos positivos e negativos do trabalho em grupo? Então, muitas vezes a gente percebe que o estudante ele vai trabalhar em grupo e às vezes acaba entrando em certos conflitos. Essa aqui é uma pergunta, acho que mais voltada até para os estudantes. Porém, quando a gente fala de trabalho em grupo, a gente lembra que, por exemplo, mesmo eu dando uma aula de forma individual aqui no componente, nos bastidores a gente se conversa. Então você vai, tira dúvida com uma pessoa que você conhece, tira dúvida com outra pessoa, pede uma orientação, então tudo isso é importante. Faz tá? uma Então, aula em grupo. Faz uma aula em grupo, como essa aula aqui também. Para mim então, só tem um ponto negativo do trabalho em grupo aqui, não tô falando do Centro de Mídias, né? Cada realidade aí. É achar horário para todo mundo. Isso é uma dificuldade mesmo. É um dos maiores problemas, né? Vamos segunda às 10, não, mas eu tô em aula, eu tenho interação, e não sei o quê. Então, eu acho que, assim, pra gente, eu sinto que a maior dificuldade que às vezes a gente tem, acredito que outros professores tenham, às vezes você realmente conseguir um tempo de qualidade, que não seja aquela conversa rápida de corredor, de quando dá aquele espacinho de tempo pra gente sentar e conversar. Nada que não seja contornável, né? Mas eu acho que essa talvez seja um ponto, não negativo, mas mais difícil de trabalhar. né? Assim. Na escola isso acontece também, né? Quando a gente está lá, também. Você quer, às vezes, fazer uma reunião em grupo para discutir um determinado assunto e o negócio não vai, né? Principalmente os estudantes que fazem itinerários diferentes e que, por alguma razão, precisam se encontrar para debater algum tema, né? Sim. Agora, nos componentes de vocês, teve bastante trabalho em grupo? Como é que foi para vocês? Bem, para os estudantes, no caso, né, a maioria das atividades eram em grupo. A maioria delas. Então, as pesquisas de campo, todas as orientações, elas davam uma orientação, né, uma dica para as pessoas fazerem um trabalho em grupo, pois os trabalhos eles eram muito densos, né? Você tinha que pegar muitas informações. Então, para os estudantes foi. E nos bastidores, eu entrei aqui no Centro de Mídias, né, no andamento aí do aprofundamento, então eu já tive que me inteirar e tirar as dúvidas com muitas pessoas diferentes. Então, isso acabou me ajudando bastante também.
No seu componente também teve bastante sugestão de trabalho em grupo? Teve muita sugestão e mesmo assim, quando você conseguia adaptar, por exemplo, como você falou, eu também tive a questão de você pesquisar teóricos. Então, a gente teve, por exemplo, os intérpretes do Brasil. Então, até poderia ser algo individual, mas a proposta era que no final, indiferente, fosse compartilhado, né? Tivessem rodas de conversa. Então, eu acho que mesmo trabalhos que a gente poderia fazer individualmente, o fechamento era importante ser no coletivo, né? Então, um fator em comum, né? No meu componente também teve bastante trabalho em grupo, pessoal. E eu acho que essa sugestão de trabalhar bastante em grupo tem a ver também com o fato de que os itinerários querem desenvolver nos estudantes algumas habilidades de relacionamento interpessoal, gestão de tempo, né? Sim. A escuta ao colega, a abertura, a sugestão que só o trabalho em grupo fornece para a gente mesmo, né? Sim, e também a questão de você juntar habilidades diferentes. Por exemplo, teve uma das atividades que era para os estudantes produzirem um podcast. Então, eles ia ter o estudante que ia narrar, ia ter o estudante que faz o roteiro, ia ter o pessoal que trabalha com a edição, enfim, acabava sendo um trabalho em grupo, né, onde a gente juntava várias habilidades diferentes. Então, o aluno que é mais tímido, por exemplo, eu não gosto de apresentar, eu não gosto de falar. Então, ele escrevia o roteiro. Então, a gente conseguia também juntar essas habilidades e fazer um trabalho interessante, né, em conjunto. Eu acho que esse também é um dos objetivos, né? Você aprende porque cada um tem uma habilidade diferente. Isso é muito legal e agrega bastante, né? Beleza? Vamos lá para a nossa quarta pergunta, então. Vamos lá. Essa aqui é um pouquinho mais extensa, tá? Pois, quais foram os conteúdos que mais lhe chamaram a atenção durante, no caso aí, né, a produção das aulas, né, a preparação delas? E aí? Vamos lá, Fabi. Quais foram os conteúdos que você achou mais interessante aí na produção aí dos seus conteúdos, das suas aulas? Olha, uma das coisas para mim é que eu conheci um teórico que eu não trabalhava antes, né? E para mim, assim, me aprofundar na teoria dele foi muito positivo. Então, eu trabalhei, por exemplo, com eles Sociedade de Risco, do Ulrich Beck. Não era alguém que eu estava acostumada a ler, ou eu tive tanto contato assim. Para mim, foi um ótimo exemplo de algo que não estava dentro da rotina, mas que para mim foi muito legal. Eu achei que trouxe uma visão para os estudantes também muito boa. E em relação à preparação das aulas, eu acho que a maior dificuldade, às vezes, é que às vezes a gente tinha que pegar esses teóricos, mas a gente não podia dar tudo, porque ele tinha que pesquisar também. Sim. Então essas mini pílulas, esse desafio às vezes de você resumir esse teórico a ponto que ainda tenha coisas para o aluno pesquisar, mas que ele não fique tanto no escuro, isso para mim foi um desafio e foi algo que eu gostei bastante, assim, de ter contato com conteúdos que talvez antes eu não teria rotineiramente, assim. Beleza. E aí, Mafê? Então, sabe que eu aprendi demais, né, fazendo esse componente. Uma das coisas que eu aprendi que mais me chamaram a atenção, que olha, eu demorei 35 anos para aprender isso, foi o seguinte, que a ciência, ela é um fenômeno da modernidade, mas isso não significa que já no finalzinho, nos últimos séculos da Idade Média, não houvesse cientistas, né? E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente tem uma ideia de que a Idade Média foi o período das trevas, né? Absolutamente dogmático, e que a Igreja Católica se colocava contra qualquer tipo de pensamento que fosse, né, contrário ao que ela pregava. E havia cientistas no final da Idade Média que utilizavam as cúpulas das igrejas católicas para observar o céu. Foram os primeiros astrônomos. Então, havia uma parceria entre alguns astrônomos, os primeiros cientistas, né, e a Igreja Católica. Então, a história ela é muito mais profunda, complexa e entranhada do que a gente imagina. Então, esse componente mostrou isso muito claramente. Muito bem. No meu caso, especificamente, teve um autor, né, que a gente pesquisou, que foi o Paul Vidal de la Blache. E ele era do final do século XIX, né? E ele falava sobre as dificuldades que os seres humanos eles tinham para superar os desafios impostos pela natureza e conseguir prosperar. Ele acreditava que os seres humanos eles conseguiriam prosperar, né? Desafiando a natureza. Então, uma das atividades era você pesquisar um povo em que esse povo desafiou a natureza e conseguiu prosperar. Então, lá nesse desafio, né, eu acabei pesquisando sobre
os inuites, que também são conhecidos como os esquimós. Então eu não sabia praticamente nada sobre eles. Eu falava esquimó, mas na verdade é um termo que eles não gostam de usar. Sério? É um termo preconceituoso, eu não sabia. Eu também não. Porque não significa comedor de carne. Eu tive que estudar os inuits para outro aprofundamento. Olha só que legal. Olha que demais. Aí eu assisti um documentário, o Nanuque do Norte, foi o Anderson ainda. Tá vendo? Não é só o trabalho em grupo, não é só aqui. Não é. Entendeu? Até com outros professores. Sim. Então eu sei que eu fui me aprofundando, então eu fui pesquisar sobre os inuits. E eu acabei aprendendo até como eles conseguem, né, fazer os iglus, né? E eu descobri que dentro com de janela. Com janela. Com E janela, dentro, né? e dentro do iglu, para vocês terem uma ideia, a temperatura do lado de fora dá às vezes menos 40 graus e dentro tá 16 graus. Uau, mas assim, sem aquecedor, essas coisas. Só Isso, pela... Eles utilizam uma fogueirinha ali dentro. Uma fogueirinha que... Porém, as paredes elas não derretem. Porque Olha, tá muito eles têm frio. que ficar controlando a temperatura, porque não pode ser quente a ponto de derreter o iglu. Que e demais. Descobri também que eles não usam os iglus, né, para morar nos iglus, né? Eles usam só nos momentos de caça. Olha. Então, quando eles vão para regiões muito distantes, eles fazem o iglu, né, caçam e depois eles voltam para as casas deles. Então, foi um negócio sensacional, que eu também não conhecia, não fazia ideia. Então, eu achei incrível isso no aprofundamento. Muito legal. Tá? E isso daí acabou indo de forma autônoma, né? Porque eu achei sem querer o negócio. Eu achei muito bom. E a professora Elaine, pessoal, do componente Oficina de Produção Textual e Oralidade, ela respondeu também essa pergunta. E eu vou aqui no nosso computador para colocar a resposta dela, tá? Ela respondeu o seguinte, né? Então, quais foram os conteúdos que mais lhe chamaram a atenção durante aí, as aulas, né? A preparação das aulas? Ela falou que foi a possibilidade de ramificações na temática do preconceito linguístico e variedade linguística, e como esses dois assuntos podem ampliar o repertório dos alunos para diferentes assuntos urgentes da sociedade, ampliando seus conhecimentos de mundo e repertório para debater soluções para problemas em seu entorno. E a proposta final da atividade dela, né, era elaborar um jornal comunitário expondo problemas da comunidade e apresentar soluções para amenizá-los ou saná-los. Ela falou bastante sobre a questão do preconceito linguístico. Muito interessante também esse assunto, né? E, infelizmente, a professora Elaine não pôde estar aqui com a gente. Então, a gente falou, né? É a história do a gente não consegue se encontrar. Infelizmente, acontece, né? Mas vamos lá. Vamos para a nossa próxima pergunta, então. Na nossa tela, mais uma vez. Que dicas vocês dariam para os estudantes nas pesquisas do próximo semestre? Bem, vocês continuarão no aprofundamento de superar desafios aí de humanas? Puxa, não sei ainda. Então, eu vou continuar. Você vai continuar, Fabi? Fibrocultura em movimento. E aí, não, tudo bem. Mas, quais aí são os desafios, né, as dicas que vocês dão para os estudantes aí no próximo semestre? O que vocês acham? E aí, Fá? Quer começar ou começo? Não, eu acho que de dica, né, é realmente... eu acho que se tornar cada vez mais protagonista, né? Porque, querendo ou não, eu acho que o aprofundamento, ele traz um formato meio diferente do que a gente estava acostumado a ter, né? Então, a gente trazia conteúdos, assim, vamos dizer, do começo ao fim. E a ideia agora não é essa, é a gente dar o start, né? Para que vocês justamente busquem. Então, que vocês também não fiquem só na questão dos aprofundamentos. Como você mesmo falou, Kleber. Tipo, talvez você não precisasse se aprofundar para descobrir como eles constroem os iglus, né? Sim. Ou, tipo, como eles constroem as canoas. Tipo, são coisas que a gente não, vamos dizer, não precisava para o conteúdo. Mas não quer dizer que não tenha sido interessante ou importante pra gente. Então, que não fiquem só presos àquilo que a gente fala, sabe? É importante extrapolar, né? E vai te ajudar muito nessa construção ao longo da vida. Muito bem. E você, Fabi? Eu vou por essa mesma linha da Fá. Eu acho que o aprofundamento, ele requer uma nova forma de estudar, requer uma nova forma de estar na escola, de entender a escola. E essa forma nova tem a ver, inclusive, com a gente tomar as rédeas do nosso conhecimento, né? E entender que o professor e a professora são nossos parceiros, são facilitadores do nosso conhecimento, mas que sem a nossa parte, sem o nosso trabalho, né, fica uma relação que não
não é muito frutífera, né? Então, o itinerário traz para a gente a possibilidade de se aprofundar em temáticas pelas quais a gente já sente um interesse especial, já tem uma afinidade especial, então vamos aproveitar isso, né? E fazer valer. Totalmente. No meu caso, eu acho que eu aconselharia os estudantes, em primeiro lugar, né, além de se aprofundar mais ainda, né, criar um portfólio desses materiais. Por quê? Essas pesquisas realizadas, elas demoraram um tempo considerável aí para ser feito, né? E vocês podem armazenar todo esse material em alguma plataforma. Existe a plataforma do Microsoft Sway, vocês podem usar o Padlet, né, também. Vocês podem usar redes sociais, vocês podem imprimir esses trabalhos também. Enfim, fotografar, por quê? Porque é um portfólio para a vida de vocês. Tá? Então, às vezes, se você for para o mercado de trabalho, muitas vezes, e alguém perguntar para vocês, né? Fala, olha, e aí, o que você fez na escola, né, durante o seu ensino médio, né? É um novo ensino médio, mas o que vocês fizeram? Eu fiz uns trabalhos. Às vezes passa um tempo, você não vai nem lembrar do que você fez, né? Então, quando você mantém todo esse conteúdo registrado, isso pode ajudar lá na frente, né? Exato. Kleber, essa é uma ideia excelente. Inclusive porque no final, né, dos 3 anos, quando o estudante estiver com aquele portfólio ali completo, ele vai olhar e vai enxergar todo o percurso que ele fez, né? Todos os temas estudados, as habilidades desenvolvidas, fica como uma espécie de memorial também, mesmo do trabalho, da aprendizagem no ensino médio. Nossa, ideia é muito legal. Porque eu vejo muitas vezes, pelo menos da galera que estudou comigo, né, da minha época, que a gente saiu da escola e não registrou muita coisa. Eu tenho essa sensação. Entendeu? Aí a gente às vezes sente que, eu estudei o quê no ensino médio? Nem lembro. Não sei. Né? Ou dá a impressão que você passou batido, né? Foram 3 anos que você nem viu passar, entendeu? Então é legal registrar, tanto aí pelo memorial, eu acho excelente essa ideia, professora, mas também para você mostrar mesmo lá fora. Você fala, olha, eu fiz isso aqui, esse aqui é o meu trabalho, né? Ou esses trabalhos eu achei mais interessantes, né, de ser realizados. Será que por eles serem mais interessantes não pode ser a minha vocação para o futuro? Né? Então você começa a ver as habilidades que você acha mais interessante e talvez você vai usar elas lá na frente, né, de alguma maneira. Eu consigo perceber dessa maneira. E eu acho que dá suporte, né? Não é porque, por exemplo, a gente vai mudar agora para a próxima unidade curricular, ou porque alguns estudantes eles também têm a possibilidade de mudar de aprofundamento, né? Não é porque você vai mudar que esse conhecimento que você construiu até agora não vai te dar uma base para o que vai vir depois. Né? Então, você ter esses registros, né? Pelo menos eu coloquei bastante para eles, olha, mantenha um diário de bordo para você ir lá, revisitar, tipo, isso é uma coisa que eu acho que, infelizmente, a gente aprendia só na universidade, que era essa questão de manter registros, e aí, tipo, você tá no 2º ano, 3º, você fala, não, pera, mas eu vi isso no 1º e eu mudei de ideia, e aí você retomava o que você tinha visto antes e falava, nossa, olha o salto que eu dei daqui até aqui. Então, isso é uma coisa que a gente acabava, acho que, criando muito mais essa rotina, não sei se é a palavra certa, na universidade. E agora vocês estão tendo a oportunidade de fazer isso já no ensino médio. E isso é muito bom. Eu lembro que eu tenho até hoje uma caixa, assim, com todas as xerox da universidade. Para que eu guardo? Não sei. Programar acumuladores de textos acadêmicos. Né? Futuras consultas. Assim, eu tenho até hoje esses xerox da universidade. E, assim, o primeiro xerox que eu usei, até hoje, ele me serve. Às vezes eu falo, cara, é verdade, eu vi isso na faculdade, eu guardei e eu tenho lá para consultar depois, para usar como um apoio, assim. Muito bem. Perfeito. Galerinha, o nosso tempo está acabando, então eu vou jogar aí a nossa reflexão na tela, tá? Então, que é a seguinte, na aula de hoje, nós recapitulamos um pouco da nossa trajetória de atividades e projetos aplicados e executados no aprofundamento Superar Desafios EG Humanas, né, do 1º semestre. E eu jogo uma pergunta aqui para a gente refletir, que é a seguinte: quais foram as maiores lições que vocês aprenderam ao longo do semestre? E se você está satisfeito aí com a sua trajetória até aqui, uma pergunta interessante, né? Quais foram as maiores lições que vocês aprenderam ao longo do semestre? E se você está satisfeito, né, com a sua trajetória até aqui? Porque se não estiver satisfeito, você vai dar um passo para mudar aí o próximo semestre, né? Você vai tentar aí superar os seus desafios, né? E se você está satisfeito, né? Por que você está satisfeito, né? Quais foram as lições que vocês aprenderam, tá? Então, basicamente é isso por hoje. Muito obrigado, professoras, porque a aula foi extremamente rica, excelente.
Eu adorei aprender sobre a temperatura necessária Olha, dentro de um iglu. Muito específica, né? Adorei. Muito específica. Maravilhoso. E é sempre bom, né? Entender que o conhecimento a gente constrói de maneira coletiva. E se a gente, né, não se ajudar também. Exatamente. Então, É isso aí. conhecimento é algo coletivo, gente. Então, Seguimos tudo bem. juntos. Basicamente é isso. Não deixe de avaliar o nosso conteúdo. Se possível, comenta aí o que você está achando. E a gente se vê aí no próximo semestre, no aprofundamento Superar Desafios Ed Humanas. Um abração, pessoal. Se cuidem e até mais. Tchau, tchau.